Algumas pessoas constroem cercas para manter os outros do lado de fora, e outras constroem cercas para manter as pessoas do lado de dentro. É assim que Troy quer manter sua família, dentro das cercas que ele construiu emocionalmente, mantendo tudo que lhe pertence do lado de dentro, enquanto tenta manter tudo que representa a morte do lado de fora. Um filme feito de palavras, pura poesia é o que eu trago hoje para você. Já te falo mais sobre ele. Olá, cinéfilos e série maníacos de plantão. Tudo bem com vocês? Eu sou a Gabi e esse é o Pode Ver Sem Medo. Fences, ou Um Limite Entre Nós, é um filme dramático americano lançado em 2016, dirigido e estrelado por Denzel Washington, que entrou no catálogo da Netflix recentemente. O filme é uma adaptação da peça teatral homônima escrita por August Wilson, que também foi o roteirista da versão cinematográfica. Fences é o terceiro filme dirigido por Denzel Washington e recebeu aclamação da crítica por suas atuações poderosas e pela fidelidade à peça original. Estamos em Pittsburgh nos anos 50. É sexta-feira, dia de pagamento. E depois de terminar o trabalho de coleta de lixo, Troy, interpretado por Denzel Washington, e seu melhor amigo, Bono, Stephen Henderson, têm o hábito de se sentar no quintal de Troy para contar histórias enquanto compartilham uma garrafa de gin. Depois, Rose, interpretada por Viola Davis, se junta a Troy. Ela é sua esposa há 18 anos. Nesse momento, temos a impressão de que eles se completam. O primeiro ato do filme se passa principalmente nesse cenário simples, com Washington entregando um diálogo denso e poético, quase como se estivesse cultivando o terreno para a história que se desdobrará mais tarde. E você ouvirá o Washington falar e falar o filme inteirinho, reclamando de tudo e de todos, na maior parte do tempo em sua casa, no quintal, enquanto constrói a cerca prometida a Rose. Troy é um homem moldado por sua infância conturbada, um jogador de beisebol talentoso, que devido ao racismo institucional e possivelmente, como você descobrirá mais tarde, por passar anos na prisão por matar um homem, foi privado da oportunidade de se tornar um jogador profissional. Isso é apenas um dos fardos que ele carrega consigo, além também da ausência de motoristas negros em sua empresa, que mais tarde será ele o primeiro motorista negro a dirigir o caminhão. Mas é um fardo que constantemente vem à tona, tão impactante como quando foi inicialmente imposto a ele. Esse peso é sentido em cada decisão, em cada palavra fiada, em cada ressentimento guardado, desde o seu relacionamento deteriorado com Rose até a dinâmica disfuncional com seu filho mais novo, o Corey, um jovem atleta e promissor no futebol. Assim também como o relacionamento de culpa que tem com seu irmão, que ao voltar da guerra com uma placa na cabeça que o deixou incapaz, vagueia pela rua com sua corneta no pescoço, proferindo palavras de que logo São Pedro irá abrir os portões do céu. E foi com o dinheiro da indenização desse irmão que Troy conseguiu a casa em que mora. E tem também o seu filho mais velho, que é músico e aparece sempre no dia do pagamento, e segundo Troy, só para pedir dinheiro. E queria muito que seu pai visse o quanto ele é bom músico, mas Troy nunca tem tempo para ele. Fica claro que Troy está vivendo como se cumprisse tarefas. Ele cumpre suas obrigações de pai como um provedor de recursos e acha que isso basta para manter a família unida. A cena em que, depois de uma discussão com Corey, em que Troy deixa claro que ele precisa pensar em outra coisa além do futebol, simplesmente porque ele quer, porque ele é o chefe. Corey então vira para ele e pergunta: "Por que você nunca gostou de mim?" E você fica esperando aquela reação natural de um pai responder: "Mas claro que eu gosto, de onde tirou isso?" E não, Troy, indignado, diz secamente: "Gostar de você? Quem disse que eu tenho que gostar?" Fica aí me olhando com essa pergunta idiota. Então ele enumera para Corey todos os benefícios de ser filho dele. Não come todos os dias, não tem onde dormir, roupa para vestir, e tudo isso é por causa dele, porque na verdade é o trabalho dele prover, cuidar da família como responsabilidade, deixando de lado os sentimentos. Esse é um momento bem forte do filme, onde Troy se enxerga como dono daquela família e os deixa sedentos de uma relação de amor e compreensão. Quando ele diz: "Eu não tenho que gostar de você", é algo que ecoa profundamente dentro de nós. What law is there say I got to like you? None. All right then. Don't you eat every day? Answer me when I talk to you. Don't you eat every day? Yeah. As long as you in my house, you put a sir on the end of it when you talk to me. Yes, sir. You eat every day. Yes, sir. Got a roof over your head. Yes, sir. Got clothes on your back. Yes, sir. Why you think that is? Because of you. Hell, I know it's because of me. But why do you think that is? Because you like me?
like you. Troy se coloca como um homem que enfrentou diariamente uma tempestade de injustiças, apenas para depois trair sua família e a si mesmo. E no momento em que o egoísmo de Troy é completamente exposto, Viola Davis entrega um monólogo emocionante e intenso, com lágrimas nos olhos e nariz escorrendo, revelando toda a angústia de uma mulher desmoronando. Cabe a Rose resolver os problemas que seu marido criou, suavizar seu relacionamento com seus filhos e com seu irmão Gabriel. Ela também enfrenta um desafio semelhante ao de Troy, tornando-se ainda mais complicado devido ao seu papel em ajudá-lo. E a minha vida? Ela pergunta a ele no meio desse confronto doloroso. Peguei todos os meus sentimentos, desejos e necessidades e os enterrei dentro de você, diz ela com uma vida inteira de resignação em sua voz e uma dor lancinante em seus olhos. A trama explora temas como família, raça, sonhos não realizados e as complexidades das relações humanas. Tendo ambos ganhado o Tony Awards pelo revival da Broadway em 2010 do drama de Wilson, que é vencedor dos prêmios Tony e Pulitzer de 86, Denzel Washington e Viola Davis conhecem seus papéis aqui de trás para frente e junto com um elenco maravilhoso fazem um trabalho impecável, tanto nas notas de humor quanto nos momentos sérios do filme. Os dilemas enfrentados pelos personagens são humanos e facilmente identificáveis. Fences é elogiado não apenas por suas performances memoráveis, mas também por sua habilidade em traduzir a intensidade emocional da peça teatral para a tela. O que pode parecer meio estranho pra gente, pois sabemos mais dos personagens pelo que eles falam do que pelo que eles fazem. Denzel Washington e Spike Lee fizeram tratamentos não creditados no roteiro original de August Wilson em pré-produção. Washington também fez reescritas ainda mais numerosas nos sets, mas ele pediu para não ser creditado, para homenagear o Wilson e garantir que ele seria o único escritor a receber qualquer reconhecimento e prêmios. Em 2017, August Wilson recebeu uma indicação póstuma ao Oscar pelo roteiro de Fences, adaptado de sua própria peça. Wilson, o único escritor creditado, faleceu em 2005. O filme recebeu várias indicações e prêmios, incluindo o Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante para Viola Davis. Os temas abordados em Fences continuam relevantes nos dias de hoje, tornando a história atemporal e capaz de gerar reflexões significativas sobre a sociedade e as relações familiares. Se você procura um filme diferente em sua forma narrativa, que te faça refletir e, sobretudo, ouvir, então sim, você pode ver sem medo. E se você já assistiu, comenta aqui o que achou desse filme. Eu sou fã de Denzel Washington e achei esse trabalho primoroso.